Muito se fala sobre a vida fora do planeta, mas será que não já encontramos? Se prepara aí, porque neste vídeo eu vou te contar uma história sobre uma incrível descoberta em 1984 na Antártida. Através da geleira Mackay para as grandes manchas azul-céu de gelo além do Monte Brooke, estávamos olhando pela primeira vez para o gelo que tinha uma enorme área de coleta. Estávamos olhando para o paraíso dos meteoritos. A característica mapeada mais próxima do banco de gelo ao norte da geleira Mackay era uma crista baixa e aproximadamente em forma de Y chamada Allan Hills. Essas são as palavras de William Cassidy, um importante geólogo por trás do programa ANSMET, Programa Antártico de Busca de Meteoritos. Dentre vários meteoritos encontrados na Antártida, um deles foi objeto de bastante debate e até hoje continua sendo. O meteorito marciano ALH 84001, descoberto pela Roberta Skor. A designação é a seguinte: as três primeiras letras como as iniciais do local onde foi encontrado, os dois primeiros números é o ano e depois a contagem em ordem crescente descoberta. Então o ALH é porque foi encontrado em Allan Hills, 84 porque foi no ano de 1984 e 001 porque foi o primeiro meteorito encontrado naquele ano. Ok, o que tem de tão especial neste meteorito? Por si só já é algo incrível, um pedacinho de rocha espacial formado há 4 bilhões de anos em Marte e que em algum momento no passado de 13 mil anos caiu aqui na Terra. Em 1996, 12 anos depois, um grupo de cientistas sugeriram que poderiam ter encontrado fóssil microbiano no meteorito. Então, já achamos vida extraterrestre? Calma, vamos entender isso melhor. Em 16 de agosto de 1996 é publicado na revista Science um estudo que alega possíveis evidências de que um meteorito poderia ter abrigado vida alienígena. O autor principal foi David Stuart Mackay. No artigo foram apresentados 4 argumentos alegando a possibilidade de ter encontrado vida alienígena de um passado remoto em Marte. Este artigo teve tanto impacto que, só para vocês terem uma ideia, na época o Bill Clinton, o então presidente dos Estados Unidos, chegou a fazer uma declaração. Like all discoveries, this one will and should continue to be reviewed, examined, and scrutinized. It must be confirmed by other scientists. I am determined that the American space program will put its full intellectual power and technological prowess behind the search for further evidence of life on Mars. Dentre as 4 afirmações, uma ao longo do tempo, com outros cientistas estudando, fazendo artigo, indo para congresso, debate, etc., elas foram enfraquecendo. Só que preste atenção, até hoje, estas 4 afirmações continuam sem respostas. Assim, meio que sem respostas. É isso que eu vou explicar neste vídeo. Estão preparados? Bora! Morfologia de microfósseis. A primeira coisa que chamou a atenção dos cientistas foi a morfologia de microfósseis. Ao analisar o meteorito, aparentemente encontraram estruturas microscópicas que pareciam como fósseis de bactérias, as tais nanobactérias. Essas estruturas tinham tamanhos e formas que poderiam ser interpretados como resto de vida. O meteorito continha moléculas orgânicas complexas que poderiam ser interpretadas como restos de atividade biológica. Minerais de carbonato. Aqui a coisa começa a ficar intrigante. No meteorito encontraram glóbulos de carbonato da ordem de 1 a 250 micrômetros em condições específicas que fizeram sugerir que esses carbonatos são mais prováveis de serem formados na presença de água líquida. Pra gente agora parece até normal dizer água, né? Porque a gente já sabe até que temos água na subsuperfície de Marte. Agora, estamos falando de um artigo de 1996 e sim, isso está sendo utilizado como argumento de que existiu água. E água está frequentemente associada à existência de vida. E essa é a ideia. No passado remoto de Marte, onde você tinha um oceano de água líquida na superfície, provavelmente você teria vida, e estamos encontrando aqui no meteorito isso. Essa é a montagem do argumento. Pegando mais de perto esses carbonatos para estudar,
Daí veio a coisa incrível. Encontraram características estranhas, manchadas, que se assemelhavam a... como se fossem fósseis de minhoca, eram muito pequenos. E aí, com um microscópio eletrônico, olharam mais de perto e acharam cristais de magnetita com características biomórficas. Calma que eu vou explicar. Vamos apenas recapitular as ideias rapidinho. Em 1996, sai um artigo falando de característica biomórfica, fósseis parecidos com minhoca, distribuição química de glóbulos de carbonato, detecção de moléculas orgânicas, enfim, muitos consideraram isso como o marco inicial da astrobiologia. Acontece que, um a um, cada argumento desse começou a poder ser explicado sem a necessidade de alegar a existência de vida. No argumento da morfologia, por exemplo, uma crítica bem boa era de que a interpretação é um tanto quanto subjetiva, ainda mais para o caso de pequeníssimas bactérias que já morreram há bilhões de anos. As formas, o formato, podem ser formados por processos de cristalização, por exemplo. O que parece ser, não necessariamente é. Os compostos orgânicos encontrados, mesmo sendo complexos, embora seja algo extremamente importante para a vida existir, também podem ser formados por processos naturais, abióticos, que é o nome. Então, como que você vai distinguir? No entanto, permaneceu a magnetita, os cristais de magnetita. Se você rastrear os artigos científicos, você vai perceber que os cristais de magnetita foi o que permaneceu fritando os cérebros dos cientistas ao longo de muito tempo. A magnetita é um mineral magnético formado por óxidos de ferro e ela é tipo, a pedra ímã mais magnética de todos os minerais da Terra. Não é à toa que foi amplamente utilizado para a fabricação de bússolas. Um bom local para encontrar a magnetita seria em praias de areia preta como essa daqui, formada de material vulcânico recente na Islândia. No entanto, você também pode encontrar no espaço interplanetário. A formação da magnetita em grande parte se dá por processos geológicos. Numa sopa de elementos químicos, o ferro frequentemente vai sendo substituído por elementos semelhantes, magnésio, cromo, e isso vai dando graus de impureza. Até aí tudo bem, um processo geológico. O problema é que uma das pesquisadoras disse que nunca havia encontrado uma magnetita tão pura como aquela ali no meteorito. Ela ficou bastante intrigada com essa magnetita pura e em suas pesquisas ela descobriu que magnetita quimicamente pura era conhecida na biologia. São as bactérias magnetotáticas que vão criando uma cadeia de magnetita pura para poder se orientar na busca de nutrientes. Já fizeram a ligação? As propriedades da magnetita derivada biologicamente eram encontradas no meteorito. Ou seja, encontramos micróbios marcianos. Vamos organizar as ideias. Temos um meteorito de 4 bilhões de anos de idade. Em 3,5 e 3,8 bilhões de anos atrás, possivelmente tínhamos água líquida na superfície de Marte, segundo outras pesquisas de outras áreas. Logo, temos aqui um indício de vida no passado remoto de Marte. Uns apontavam que era improvável que os micróbios pudessem fazer isso no meteorito. Outros diziam da possibilidade de que os micróbios pudessem ter deixado esses rastros fora do meteorito e com o tempo tivessem sido levados para ele. Uma outra galera dizia que poderia ser contaminação. Meteorito achado aqui na Terra, você tem ali vida contaminando, e aí você vai lá e descobre e fala, não, é vida de fora ou é vida de dentro? A questão é que durante toda essa discussão não se sabia como magnetitas puras poderiam ser criadas senão através da vida. Até que saíram pesquisas mostrando que ondas de choque poderiam gerar essa pureza na magnetita. E aí pronto, acabou tudo, enfraqueceu o argumento. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim? É aqui que se encontra a motivação para fazer este vídeo para vocês. Não havia como explicar as magnetitas do meteorito senão alegando a presença de vida. No entanto, agora podemos. E o que isso prova? Prova que não temos como afirmar que achamos vida alienígena no passado remoto de Marte.
Agora, repare que os argumentos não foram desmontados. O que aconteceu é que ficamos diante de uma ambiguidade. É mais ou menos assim: 2 mais 2 é igual a 4. 3 mais 1 também é igual a 4. O 4 é o meteorito ali. Você tem duas maneiras de chegar neste resultado. Como é que você vai saber qual é que é a verdadeira? Ou seja, é a interpretação dos dados onde a discordância surge. E boa parte da ciência é feita desta maneira. Durante a minha pesquisa sobre esta história, fiquei pensando no David Mackay. Ele faleceu em 2013 com 76 anos. Se fosse confirmado, ele seria uma das pessoas mais lembradas da história da humanidade. O homem que descobriu a vida extraterrestre. Mas não foi. Ele treinou os astronautas sobre geologia para as viagens à Lua, até mesmo o próprio Neil Armstrong. Passou 47 anos trabalhando na NASA como astrogeólogo. Ele deu centenas de palestras e o seu artigo sobre o meteorito de Allan Hill é massivamente citado por vários outros trabalhos e discutido até hoje. Ele pode talvez não ter descoberto vida alienígena, mas certamente influenciou toda a área da astrobiologia e contribuiu muito para o progresso da humanidade. Inclusive para este vídeo aqui em PTBR no Brasil, explicando um pouco sobre o processo de construção do conhecimento científico. Ad Astra.